Boa noite, pessoal. E aí? Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. A gente providenciou um microfonezinho porque o pessoal reclamou que não estava ouvindo da outra vez. Então, assim, vamos ver se dessa vez vocês conseguem ouvir adequadamente. Mas se o pessoal não estiver ouvindo, checar a conexão de internet, que às vezes é a conexão de internet que não está tão boa assim, tá? Então, fica assim, combinado assim. Hoje o tema que a gente marcou foi para falar de artroplastia, né? Então, assim, desse contexto, primeiro a gente precisa explicar para quem vai estar ouvindo, assim, o que é artroplastia. A artroplastia é um tipo de cirurgia voltado, basicamente, à substituição de uma porção ou de uma região por outra, mas totalmente funcional. Então, a gente tem exemplos de artroplastia de quadril, que você troca a articulação do quadril, você tem artroplastia de joelho, que você troca a articulação do joelho, mantendo uma funcionabilidade nesse local, tá? E a gente tem também a artroplastia da coluna, tá? Tem artroplastia de outras regiões da coluna, mas os resultados não foram satisfatórios. Então, assim, o que a gente usa mesmo hoje de maneira agressiva, de maneira expressiva, é a artroplastia de disco, tanto cervical quanto lombar. O que seria isso? É um tipo de procedimento que é feito sempre por via anterior. Então, na região cervical a gente faz por uma incisão anterior e na região lombar também por uma incisão anterior. Você tira todo aquele disco doente, você vai substituir esse disco por uma estrutura. Que estrutura é essa? É um outro disco. Exatamente igual funciona o disco normal, só que é um disco artificial e que ele vai manter a mesma função que tinha antes, tá? Dentro desse contexto, então, só frisando para o pessoal entender, a artroplastia é a substituição de um disco doente por um disco novo. É simples assim, tá? Dentro desse contexto, assim, o que difere ela das outros tipos de cirurgias habituais, eu costumo falar brincando com os pacientes, é que assim, não é recauchutar o pneu, tá certo? É trocar o pneu, assim, é um conceito totalmente diferente, é diferente. Em termos de doenças do próprio disco, a artroplastia, a troca do disco, ela realmente é a cura da doença discal. Porque eu estou tirando essa estrutura doente e eu vou dar para o paciente uma estrutura nova, tá certo? E, André, me fala aí como que ela funciona, ela é nova? Ela é realmente nova, então você vai ter, ela fica presa ao osso, ela fica junto ao osso com quilhas de titânio, tá certo? E o meio ele vai funcionar exatamente igual a um disco. Você vai ter uma membrana externa, que é um polietileno, um plástico altamente resistente, para não permitir com que nada de dentro desse implante saia. Depois você vai ter um ânulo fibroso, exatamente igual ao ânulo fibroso, e você vai ter um núcleo pulposo, que é o núcleo gelatinoso. Então lembra que a gente vem discutindo aqui da hérnia de disco, tá? Que o disco da coluna, ele é como o disco da coluna, ele é como se fosse um chiclete babalu, uma membrana dura, um núcleo claro gelatinoso. Lembra que a gente tinha esse conceito que a gente vem discutindo aqui? Então, o disco artificial, ele funciona exatamente dessa maneira. Dentro dessa parte de disco artificial, a gente tem hoje no mercado assim, vários implantes, vários tipos de disco artificiais. Eles podem ser de primeira geração, que não são mais utilizados. A gente tem de segunda geração e a gente tem os de terceira geração. O que eu vou mostrar para vocês é o que eu uso, que é um disco artificial de terceira geração. Tá? Esse daqui é um para lombar. Eu trouxe o para lombar porque ele é assim um pouquinho maior, tá certo? Então fica mais fácil de vocês visualizarem aí. Daqui, tá boa a visualização? Tá boa. Então assim, isso daqui é um disco artificial. Você vê aqui, você está aproximando? Minha imagem não chegou aqui. Foi? Foi. Então você tem aqui uma membrana externa de um plástico de polietileno, você tem o ânulo fibroso e você vai ter o núcleo pulposo, que é o que vai ser responsável pelo amortecimento. Aqui, olha que interessante, olha que interessante, você tem as quilhas onde ele vai ficar preso, tá certo? Ele fica preso por essas quilhas, ele fica preso num sistema de press fit, ou seja, ele fica preso por alta pressão, press fit. E se vocês conseguirem olhar aqui, vocês vão ver que essa superfície ela não é polida como a da minha caneta, é uma superfície porosa, ela é enrugada. Ou seja, quando eu pego esse disco artificial e coloco ele dentro do indivíduo, então vamos pegar um exemplo aqui. Quando eu pego esse disco artificial e coloco ele dentro do indivíduo aqui, ele vai ficar nessa posição e ele vai ficar preso por press fit. Tá certo? Claro que isso aqui é um molde, ele não fica assim, mas é só para vocês visualizarem e terem uma ideia. Então ele fica preso aqui por alta pressão. Só que essa camada externa, como eu mostrei para vocês, ela é de titânio poroso, não é de titânio polido. Então o que acontece? Quando você põe ela, você sangra, você encharca esse titânio, você se encharca essa esponja de sangue. Esse sangue vai ser
vai se transformar em fibrose, essa fibrose vai virar osso. Então você vai ter titânio dentro do tecido humano e você vai ter o tecido humano crescendo dentro da artroplastia. É fantástico, não é? Então, esse procedimento é o que a gente chama de biointegração, tá certo? Então, essa artroplastia, ela permite a biointegração. Quando você trabalha dentro desse conceito de biointegração, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o implante vai passar a fazer parte de vocês. E vocês vão passar a fazer parte do implante. Inclusive, o cérebro, depois de 6 meses de cirurgia, o cérebro reconhece esse disco artificial como se fosse um disco normal. Então, por isso que a gente fala que realmente traz a cura. O doente fica curado. Tá? Qual é a indicação? A indicação são as doenças de disco em geral. Tá? As principais é ou uma protusão ou uma hérnia de disco com compressão medular. Então, para quem não está acompanhando aí há muito tempo, que tem dúvida, isso daqui é uma hérnia de disco. Então, o disco ele é um chiclete babalu, uma membrana dura, um núcleo claro gelatinoso. Quando esse chiclete babalu, quando essa estrutura explode e o núcleo vaza, ele comprime a raiz do nervo ou a raiz da medula que passa atrás. Então, a gente pega esse disco, tá certo? Explodiu, vazou, a substância gelatinosa vazou, está comprimindo a raiz do nervo que passa atrás? Tá, o que eu vou fazer na cirurgia de artroplastia? Eu vou entrar pela frente, eu vou entrar pela porção anterior, eu vou tirar todo esse conteúdo discal doente fora, eu vou dar para o meu paciente um disco novo, um disco de terceira geração, um disco que vai funcionar tão bem quanto o disco que esse paciente tinha antes. Então, assim, é por isso que realmente esse procedimento aí traz a cura e é o que tem de mais inovador, por assim dizer, no mercado. Então, o conceito que vem de diferente do que a gente vem discutindo antes, é que eu não estou fazendo uma microcirurgia para descomprimir um nervo, descomprimir uma raiz, descomprimir uma porção específica. Eu não estou fazendo uma cirurgia de fusão com o objetivo de fundir 2 ou mais vértebras que eu vou tirar um movimento. Eu não estou falando de uma cirurgia de deformidade, como uma espondilolistese ou uma escoliose, que eu quero corrigir uma deformidade. O que eu estou falando aqui é substituir uma estrutura doente por uma estrutura exatamente igual à estrutura que vocês tinham, por isso que é uma prótese de disco, por isso que você tem um resultado tão bom, por isso que você tem, que ela funciona tão bem. Então aqui, acompanhando e começando em relação às perguntas, só indo no caso da Lorena Franca aqui, 17, então é o seguinte, no caso da discopatia degenerativa funciona também? Essa pergunta é super comum e chega muito nas redes sociais. Sim, a resposta é sim. O disco degenerado, que é o disco preto, que ele perde a capacidade de absorver impacto, é uma discopatia degenerativa. A ruptura interna do ano, ou seja, quando aquela membrana externa rompe parcialmente, é uma discopatia degenerativa. A protusão, que é quando esse chiclete babalu ele abaula para trás e comprime uma raiz, é uma discopatia degenerativa. E a hérnia de disco é uma discopatia degenerativa também. E você tem um estágio final, que é a espondilose grave, que é uma perda total de altura discal, uma degeneração discal completa, que também é uma discopatia degenerativa. Então, a discopatia degenerativa, ela é por assim dizer, ela é a classe. Você vai subdividindo ela aí em vários tipos, mas assim, seria isso aí, tá? Então, a discopatia degenerativa, ela é sim uma das maneiras de... Ela tem sim indicação, tá? Eu vou ver aqui que tinha alguém que falou assim, responde a minha que é a primeira... Tem hérnia de disco, a Oliveira Núbia. Ela tem o quê? Hérnia de cervical disco, ou lombar? lombar, incipiente e irradia para os membros inferiores. Então, se você tem uma hérnia de disco lombar e ela é incipiente, o que quer dizer essa incipiente? Quer dizer que é uma doença que ainda está no início. Então, assim, no seu caso, sim, toda doença do disco ela tem indicação, porque eu posso trocar o disco por um disco novo, é revolucionário, é totalmente diferente, é fantástico. Só que a sua discopatia incipiente, ela está no início, assim, sempre vale a pena tentar um tratamento conservador, um bloqueio, uma acupuntura, uma liberação de nervo. Existem outras opções que a gente pensa para o caso de incipiente, se esse for o caso. Outra coisa, muito legal aqui, se não é experimental, tá bom? Então, assim, chega muita pergunta de pessoas falando assim, doutor André, eu deixo você me usar de experimento, eu deixo você experimentar em mim, eu deixo você usar... Eu fico assim, para todas as pessoas falarem isso, eu fico gratificado, eu fico honrado, mas assim, eu não experimento nada em ninguém. Tá certo? Assim, a gente não trabalha dentro desse conceito, a gente só traz para um paciente hoje no Brasil o que a Anvisa autorizou, o que está assim, extremamente difundido e o que a gente tem certeza que vai funcionar. A gente não faz esse tipo de experimento em pessoas, tá? Existem sim outros tipos de estudos experimentais para algumas coisas diferentes, mas elas não são feitas na população normal.
Então, assim, eu fico muito honrado com isso, mas assim, não é experimental, tá? Em relação a esse tipo de implante em coluna cervical, a gente faz há mais de 10 anos e o resultado assim é maravilhoso. O paciente fica realmente curado, que são os casos de discopatia, ou hernia de disco, ou desgaste na coluna cervical, tá? Quando são os casos de discopatia na coluna lombar, a gente faz há menos tempo, a gente faz há 2 anos, mas não é que a gente faz há 2 anos, quando a gente fala assim, dá a impressão que é uma coisa mais nova. Não, não é. A gente faz isso há muitos anos, o acesso, a abordagem, a artroplastia lombar. O que acontece é que os nossos implantes para a coluna lombar antes falhavam muito, então a gente tinha que lidar com uma grande quantidade de complicações referentes ao tipo ao implante em si. O implante quebrava, soltava, tinha algumas complicações assim. Devido a isso, a gente ficou um tempo sem fazer porque os nossos implantes não eram bons o suficiente para aguentar a carga. Tá certo? E depois a gente trocou e voltou a fazer normal, porque hoje os implantes de terceira geração, eles realmente suportam a carga da coluna lombar. E a diferença quando você acompanha um paciente que fez uma artrodese, quando você acompanha um paciente que fez uma descompressão, e você acompanha um paciente que fez uma prótese de disco, a diferença é brutal. Assim, realmente a quantidade que o paciente melhora é algo assim absurdo mesmo. Então, assim, só ressaltando que não é um procedimento experimental, tá? Mas eu agradeço a todos, assim, tranquilo em relação a isso. A Verinha Marinha aqui, ela fez uma pergunta que também assim, chega muito absurdamente. Eu fiz uma cirurgia de artrodese, eu posso converter isso para uma cirurgia de fusão, de artroplastia? Não, não pode. Tá? Então assim, só explicando para quem não está acostumado, para quem não tem acompanhado, o que seria uma cirurgia de artrodese. Então uma cirurgia de artrodese é outro conceito e hoje a gente faz cada vez menos, tá? E para pacientes mais graves. Então assim, eu vou dar 2 exemplos de como ela pode ser feita. Eu tenho aqui essa coluninha. O que eu quero? Eu não quero trocar o disco, tá certo? Eu quero fazer uma fusão de uma vértebra sobre a outra. Então eu venho aqui e coloco parafusos pediculares, que são os famosos parafusos de coluna. Entre os parafusos a gente prende com uma barra, a gente coloca enxerto aqui. A gente pode vir por trás e colocar uma prótese na via anterior aqui, para fazer uma sustentação, um calço na frente. Ou eu posso abrir pela frente. Em vez de eu colocar uma prótese de disco, como eu mostrei para vocês, eu colocar um tipo de implante que chama Leaf, que é um cage, que vai dar uma estabilidade, um suporte anterior que vai super bem também. Ou eu posso fazer em casos muito graves, combinado. Eu coloco tanto o parafuso pedicular, com as barras e o enxerto, e depois eu coloco uma prótese anterior para fazer um calço, para fazer um suporte anterior. Tanto um quanto o outro, quanto combinados, eles possuem indicação, eles possuem resultados que podem variar de bons a excelentes, dependendo do tipo do paciente. Tá? Hoje, para ser sincero com vocês, eu faço artrodese, graças a Deus, cada vez menos. Tá? O que acontece com a cirurgia de artrodese, para que vocês entendam? Vamos supor que eu tenho um problema, um paciente que tem uma artrose no joelho, tem um desgaste da articulação do joelho, perfeito? Em vez de eu pegar e colocar uma prótese que esse joelho continue mexendo, eu posso fazer uma cirurgia de fusão, de artrodese da articulação do joelho. Ah, doutor, isso faz? Na ortopedia a gente faz artrodese de todas as articulações, tanto que o mais difícil de decorar é porque cada articulação ela tem a angulação certa, o posicionamento certo, o local certo de você colocar para que você tenha a fusão da maneira mais funcional possível, por assim dizer. Perfeito. Então eu tenho o joelho, em vez de eu fazer uma prótese, em vez de eu fazer uma artroplastia, eu vou fazer uma cirurgia de fusão de joelho. Aí vem a primeira pergunta. Vai doer? Não. Você tira a dor porque não tem mais joelho. Eu colei um osso no outro, eu não tenho mais joelho. Eu tenho uma estrutura que vai começar de cima e vai até lá embaixo. Tá, André, então você faz uma cirurgia no joelho e faz uma artrodese de joelho, mas o paciente vai mancar. Com certeza que ele vai mancar. E conforme ele mancar, ele vai sobrecarregar a articulação do quadril da virilha e ele vai sobrecarregar a articulação do tornozelo. Perfeito? Ótimo. Então qual que é o problema da cirurgia de artrodese? Ele tira a dor? Tira. Mas a longo prazo ele vai sobrecarregar a articulação de cima, que seria o disco de cima, ele vai sobrecarregar a articulação de baixo, que é o disco de baixo, ou a articulação sacroiliaca, que é a junção da bacia com o ilíaco. Então a pergunta é, artrodese tira dor? Tira. É a primeira indicação? Não. Por quê? A longo prazo pode causar sobrecarga, tanto dos discos de cima, quanto das articulações dos discos de baixo. Tá bom, André, você faz artrodese? Faço, muitas, quase todo dia. Tá, mas você está dizendo que sobrecarrega. Estou dizendo que sobrecarrega. E por que você faz? Porque a doença ficou grave demais. Então, se a doença ficou grave demais, a gente não tem outra opção, tá certo? Então, para a pessoa que me perguntou, doutor André, eu fiz artrodese, eu posso converter esse nível de artrodese
Para uma prótese de disco, não pode. Esse disco está colado, esse disco está fundido, não tem como você converter mais, tá certo? O que foi, infelizmente. Tem uma paciente aqui que está perguntando sobre a síndrome de ardor de Chiari tipo 1 inversão da lordose. Para casos de inversão de lordose, eu poderia fazer, Josiane, uma cirurgia de artroplastia, tá bom? Para Arnold Chiari, não. Então, assim, teria que ter visto a causa que vai fazer. A grande maioria das cirurgias para Arnold Chiari, elas envolvem a abordagem do crânio propriamente dito. Então, geralmente, quem faz é neurocirurgião. Então, se você está com essa dúvida, sugiro que você pergunte isso para o seu neurocirurgião diretamente ou que você procure uma segunda opinião de outro neurocirurgião. Tem uma pergunta muito boa aqui, mas eu vou dar uma pausinha para discutir um negócio com vocês. Primeiro, assim, ó, valores, tá? Eu não tenho como discutir valores com vocês em rede social, tá bom? Desculpa para quem tem essa curiosidade, mas assim, não tenho como fazer isso. Eu só consigo fazer isso em consulta porque isso extrapolaria todos os precedentes do Código de Ética Médica, certo? A medicina, ela não funciona assim, tá? Mas a gente pode discutir uma consulta. Quem tiver curiosidade, vem, passa em consulta, a gente senta, discute exaustivamente. Eu explico e discuto caso a caso. A gente aqui do Sírio-Libanês, então para quem não sabe, eu atendo no Núcleo de Medicina Avançada do Hospital Sírio-Libanês, ali na Bela Vista. Tá? Quem quiser, procura na página, tem lá o local onde atende, telefone, liga lá, marca uma consulta, a gente discute. Eu estou lá terça o dia inteiro e quinta de manhã para quem quiser discutir isso. Mas eu não tenho como discutir valores aqui. O que eu falo quando o pessoal está muito focado em valor? É o seguinte. A pergunta principal não é quanto custa, é quanto vale isso e quanto isso vai impactar na minha vida. Então, quando você for discutir, você vai comprar um carro, aí você vê que carro você vai comprar, qual é o motor, qual é o câmbio, você vê inúmeras características do carro, aí você não vê essas características no médico ou no profissional que você procura. Então, assim, a dica que eu vejo, não veja quanto ele cobra, veja o que ele pode te trazer de benefícios. Depois que você vê que ele é a pessoa certa para você, aí você pode ver quanto ele cobra para ver se você tem como pagar por esse benefício que ele pode te trazer ou não. Então, assim, não foque no custo, não foque no valor. E o pessoal que pergunta, eu agradeço muito. Mas, assim, se quiser saber consulta, liga lá no Sírio, eles informam. Se quiser saber de cirurgia, aí a gente tem que falar pessoalmente, porque isso é muito individualizado. Cada caso é um caso, cada procedimento é um procedimento. Tem procedimento que toma pouco tempo, tem procedimento que toma muito tempo. Então, assim, a questão é mais relacionada ao tempo. Voltando. O Brum PPPMS está perguntando assim, tem estudos que comprovam a durabilidade e o tempo de vida útil? Então a gente volta, não sei se você estava desde o começo, mas a gente volta para a parte lá de trás. Nós não fazemos estudo experimental em pessoas. Tudo que eu trago de tecnologia para você é o que tem de melhor. Certo? Você não vai ser operado comigo com uma técnica que esteja defasada em nenhum lugar do mundo. Eu vou te dar o que tem de melhor. Tá certo? Assim, pegou esse passo? Então tem inúmeros estudos. Cervical a gente faz há mais de 10 anos. Lombar a gente faz de maneira rotineira, quase diária, há 2 anos. Por quê? Porque já teve todas as certificações possíveis, tá? Essa prótese que eu mostrei para vocês, um exemplo, se for lá nos Estados Unidos, na fábrica da Spine Kinetics, eles têm um molde, de como se fosse 2 compressores que estão trabalhando biomecanicamente essa prótese e vendo quantos milhões de ciclos ela dura. Ela vai durar muito mais do que a gente pode viver de carne e osso, um implante desse vai durar. Então, assim, para a artroplastia é diferente, eu não estou sobrecarregando outras estruturas, eu estou trocando o disco doente por um disco novo. Eu estou devolvendo esse disco, e uma vez que ele sofra a biointegração, ele vai durar muito mais do que vai durar o seu disco normal. Então, assim, quanto a isso, você fique bem tranquilinha, tá? Outra coisa, o mesmo Bruno está falando assim, eu tenho 7 hérnias de disco, quero substituir os discos lombares, dá para fazer até 2 níveis. Então, assim, a gente não faz hoje mais que 2 níveis da coluna cervical, e a gente não faz mais do que 2 níveis na coluna lombar. Eu fiquei em Bremen, lá na Alemanha, estudando prótese de disco. Lá eles fazem lombar para 3 níveis e eles fazem cervical, às vezes, 4 níveis. Nos Estados Unidos, o FDA só aprova para 2 níveis. Aqui no Brasil, eu não diria que é mais uma questão de aprovação, mas aqui no Brasil a gente também faz até 2 níveis, porque é com 2 níveis que a gente sente segurança, que a gente acha que realmente isso faz a diferença. Para mais que 2 níveis, a gente não consegue um resultado biomecanicamente tão bom. Então, pacientes que têm que operar 3 níveis de lombares, ou tem um nível muito ruim, que já não dá para fazer nada, tem um outro disco menos desgastado, em alguns casos a gente faz estabilização híbrida. A gente faz um nível de artrodese e um nível de artroplastia. A gente faz um nível de artrodese e 2 níveis de artroplastia. A gente faz um nível de artrodese e um nível de artroplastia para baixo em casos raros. Então, assim, de uma maneira geral, o que a gente faz é isso aí, tá? Então, assim, lembra que a artroplastia é até 2 níveis, tá?
Expondo do disco artrose incipiente. É o seguinte. Se for incipiente, dá para fazer. Se for uma discopatia, se for uma doença, uma degeneração, um desgaste do disco, dá para fazer em praticamente todos os graus de desgaste do disco. O que a gente não consegue fazer artroplastia, que é isso que a gente tem que ficar, que eu sempre bato nisso, conceito, 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 conceito. Qual é o conceito da cirurgia que a gente está discutindo aqui? Substituir o disco. Então, para eu substituir o disco e para eu ter um resultado bom com essa substituição dos discos, as outras estruturas têm que funcionar normal ou tem que funcionar pelo menos de uma maneira adequada. Se no seu caso, que a gente está falando uma espondilodiscoartrose, o que isso quer dizer? Espôndilo é coluna, disco é disco e artrose é artrose. Se a gente estiver falando de um desgaste do disco, eu posso substituir se esse for o fator principal. Se eu tiver uma artrose, que é um desgaste da articulação muito severo, eu não consigo substituir seu disco. Porque eu vou substituir o seu disco e você vai continuar com a artrose lá atrás doendo. Então aí você vai precisar de uma artrodese ou de uma cirurgia de fusão nesse caso. Essa pessoa, que é a Neuza Oliveira, que fez essa pergunta se espondilodiscoartrose é uma indicação, me falou que a consulta foi cancelada. Eu não sei se sua consulta foi cancelada comigo ou não pela pergunta que você falou. Se foi comigo, a partir de terça-feira que vem, a gente retornou no auxílio normal. A gente realmente ficou 40 dias parado para atendimento eletivo, pelos motivos óbvios que todo mundo sabe. Tá? Mas a partir de terça-feira que vem, já está tudo normalizado. Não sei se essa consulta foi marcada comigo, remarca para terça-feira que a gente corre atrás do prejuízo, pode ficar tranquilo em relação a isso. Tá? O Dorival perguntou, pode ser feito na cervical? Pode. A gente faz na cervical, a gente faz na lombar. Tá? Tanto na cervical quanto na lombar, o resultado vai variar de bom a excelente. Tá? André, isso é uma pergunta também que vem sempre. Beleza, qual é o resultado de bom a excelente? O que quer dizer de bom a excelente? Então assim, eu vou ser bem sincero com vocês aqui, para que não sobre nenhuma dúvida em relação ao que eu vou falar. Operar um paciente da coluna e eu falar que o paciente não vai mais sentir dor, vocês nunca vão ver eu falando isso. Tá certo? Porque é uma mentira e eu não minto. O que a gente espera ter é uma melhora importante do quadro de dor. De quanto? 90% a 95% antes de operar com pós-operatório. Então, assim, se a gente tiver uma melhora de 90% a 95%, tá ótimo. Dizer que não vai ter mais dor, não vai ter. Pessoal que está reclamando do áudio, pessoal, assim, vejam se não é a conexão de vocês. Às vezes o pessoal vem com uma conexão muito ruim ou com a conexão do próprio celular, aí não consegue ouvir mesmo. Para o pessoal que está vindo baixo, põe um fonezinho de ouvido que aí potencializa o efeito e vocês vão conseguir me ouvir melhor. Tá? Tranquilo. Então eu acho que é isso. Tem idade indicada para realizar o procedimento? Até tem. Tá certo? Se você tiver um paciente assim muito grave ou de uma idade muito avançada, que já tem osteoporose, fragilidade óssea, a gente dá prioridade a outros tipos de implante. Quando a gente tem pacientes mais jovens, a gente dá sempre prioridade para a artroplastia. Na coluna lombar isso é mais impactante, então 50 anos talvez seja o limite para fazer uma artroplastia numa coluna lombar. Já fiz em paciente de 55, já fiz em paciente de 60, mas era uma exceção da exceção. O básico de artroplastia lombar é até 50 anos. Na coluna cervical a gente estende, principalmente quando a gente tem que fazer montagens mais extensas, aí às vezes a gente mistura uma com a outra. Por outro lado, em relação à coluna cervical, o resultado da coluna cervical é assim fantástico, é muito, muito, muito superior ao da coluna lombar em qualquer tipo de abordagem que você possa fazer. Então, por exemplo, eu operei meu pai e eu fiz 3 níveis de coluna cervical. Eu não pus próximo do meu pai, que ele tem 70 anos e lá vai carar. Então, assim, eu acho a artrodese bom, é que assim, tem a indicação da idade, tem a indicação da doença, tem a indicação do peso do paciente, a gente tem algumas restrições. Não existe solução para todos os doentes, vai ser assim. Não existe isso e eu não prego isso e eu não faço isso. O que a gente prega é uma individualização do doente, é caso a caso. Qual é o melhor para você, o que dá para fazer para você, como funciona para você. É assim que funciona. Entendeu? Vocês não podem ver, mas minha mulher linda chegou ali. Então, assim, oi, tudo gente. bem? Tudo bem? Foi bem o dia hoje? Foi tudo bem? Foi bem, graças a Deus. Que bom. Então tá bom. Voltando, desculpa, mas ela é prioridade. Vocês, infelizmente, vão ficar em segundo plano. Tem a outra pergunta aqui. José Luiz, tenho hernia de disco extrusa. Esse procedimento serve para mim? Serve perfeitamente. Então, o que é a hernia de disco extrusa? Você tem um amortecedor, uma membrana dura, um núcleo claro gelatinoso daquela estrutura. Bum, é uma mola, absorve o impacto. Impactou demais, explodiu, a geleia vazou, está comprimindo a medula. Eu posso fazer uma prótese de disco? Claro que pode. Isso vai depender da sua idade, do seu peso, sua condição de saúde, etc, etc e tal. Mas pode, e é uma indicação excelente, é uma indicação maravilhosa.
Outra pergunta que fica assim, quando eu tenho uma hernia de disco extrusa, muito volumosa, consegue tirar pela frente ou tem que tirar por trás porque ela vazou para trás? Não, a gente consegue tirar pela frente. Então assim, o resultado realmente é fantástico. Perguntas que estão chegando sempre. Pode fazer em atleta? Pode fazer em atleta. É uma das principais indicações para que seja feito em atleta, tá certo? Principalmente atletas de alto rendimento. Quais as restrições após a cirurgia? Então, Thiago, é o seguinte, não tem restrições da cirurgia. Você não tem restrições pós-operatórias. Você vai ter uma vida normal, você vai ficar normal. Tanto que aqui, ó, você está vendo aqui o implante, você está vendo ele aqui, ó. Ele está bonitinho aqui, você vê que ele está em lordose, tá certo? O que ele está em lordose? Ele é muito mais aberto na frente do que atrás, para refazer a curvatura da lordose lombar e para refazer a curvatura da lordose cervical. Então ele está aqui bonitinho em lordose. Pô, André, mas eu operei em você e a minha não está nessa posição assim tão aberta, a minha está mais paralela. Claro, aquela está em ar ambiente. Isso daqui não é feito para ficar em ar ambiente, isso aqui é feito para ficar dentro de você numa temperatura média de 36 a 37 graus. Então quando você entra, ela fica a 36 a 37 graus, ela entra no estado de homeostase e aí ela começa a funcionar e ganha a característica e a similaridade com um disco, mas a posição dela é em lordose. Outra coisa, agradecer ao pessoal aí, que tem um monte de gente vendo aí, obrigado. Certo? Fico muito feliz que vocês tenham acompanhando aí. Outra coisa, muitas vezes o pessoal manda aqui o pedido, eu tenho protusão não sei aonde, eu tenho isso não sei aonde, eu tenho... Não funciona assim. Certo? Eu não sei qual é o tipo de profissionais que vocês veem aí fora, mas assim, aqui com a gente não funciona assim. Eu preciso ver o exame. Ver o exame não é ver o laudo. Certo? Eu preciso ver o exame para ver assim, o que está acontecendo, qual é o grau de acometimento, como pega. Outra coisa, quem é o indivíduo? Tá certo? Assim, eu falo sempre isso, eu opero pessoas, eu não opero plástico. A ressonância ela vem com um filme de plástico. Assim, aí chega a paciente e fala, doutor André, meu laudo é super grave, eu tenho isso. Eu já falo assim, tá, o que você sente? Ah, doutor André, não sinto quase nada. Tá bom, então não vou te operar. Certo? Então, assim, cirurgia de coluna, ela não é igual a outras doenças em que você é obrigado a tratar o exame. Em cirurgia de coluna, a gente trata pessoas. Eu não trato exames. Tá certo? Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Diabetes. Tá, meu pâncreas não produz insulina. Tudo bem. Eu vou te dar insulina e o problema está resolvido. Eu tenho um paciente que está com uma pneumonia, ele tem uma bactéria comendo o pulmão dele. Eu vou dar um antibiótico, eu vou matar aquela bactéria, o problema está resolvido. Coluna não é assim. Coluna a gente trata sintomas. Então vamos supor que você tem uma hernia de disco extrusa, gigantesca, mas você não tem a dor discogênica, você não tem a dor discal, o que você tem é única e exclusivamente uma dor no ciático por compressão daquela raiz de nervo X. Talvez a melhor cirurgia para você não seja uma artroplastia. Tá certo? A gente pode fazer uma microcirurgia ou por câmera, que é endoscopia, ou a gente pode fazer um cortinho de 3 a 5 centímetros, colocar um tubozinho, tá certo? Pôr um microscópio, fazer um furinho no osso e tirar só essa hernia e resolver seu problema de uma maneira muito mais simples. Tá certo? Do que você partir para abrir um pescoço, ou abrir uma barriga, afastar todos os órgãos para ter um acesso para colocar uma prótese de disco. Então, isso é um conceito que é possível, que vocês precisam ter em mente, tá certo? A gente opera pessoas, a gente individualiza o tratamento, a gente vê como a coisa vai fluir. A Celdes está perguntando assim, é possível esse procedimento para tratar hérnia de disco que inflama o nervo ciático? É possível, tá certo? Todas as hérnias de disco na coluna lombar, ou muito provavelmente algumas das hérnias de disco na coluna lombar, elas vão comprimir e vão inflamar o nervo ciático. Fica aqui também uma pergunta assim legal, uma observação legal, em relação ao nervo ciático, tá? Todo mundo tem nervo ciático, certo? O nervo ciático ele é formado pela raiz de L4, L5 e S1 do lado esquerdo, L4, L5 e S1 do lado direito, beleza? Vai se juntar, vai formar o tronco, que é o nervo ciático, que vai descer ao redor da perna. Vai se formar, vai pegar o tronco, que é o nervo ciático, que vai descer ao redor da perna, vem pela região posterior da coxa. Se você tiver uma compressão produzindo o nervo ciático, tem uma protusão, tem uma hernia de disco, está comprimindo o nervo ciático, vai irradiar no trajeto do nervo ciático. Qual que é a risco ciático? É uma dor que começa na ponta da nádega, no meio do bumbum, vai descer pela região posterior da coxa, escorre para a região lateral da perna e pode chegar até o dedão lá na frente. Tá certo? L4, L5, S1 se junta, forma o nervo ciático. Todo mundo tem nervo ciático. Ah, André, mas eu fui no médico e o médico falou que eu tenho nervo ciático. Ele usou esse termo comigo. Tá certo? Quem está errado? O médico está errado.
tá certo? Provavelmente você passou numa consulta de pronto-socorro. É que eu tô com as meninas da minha assessoria de imprensa, manda até um abraço, a Daiane e a Silvia, elas estão rindo aqui atrás, que eu falei que o médico está errado, mas não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é o seguinte, você passar numa consulta de pronto-socorro, qual é o objetivo da consulta de pronto-socorro? É tirar a dor do doente e tirar o paciente da instituição hospitalar. Cabe ao paciente procurar um atendimento e um acompanhamento ambulatorial em que ele vai ter todas as orientações que são necessárias. A consulta de pronto-socorro não é para isso. Então tem algumas coisas como esporão, nervo ciático, caiu no gosto do povo o nome. Então você vai no pronto-socorro, o cara fala, o que eu tenho, doutor? Eu tenho nervo ciático. Tá bom, eu tenho nervo ciático, tá ótimo, tá resolvido. O médico não tem que te explicar, você não busca mais informação e o problema fica resolvido por aí. Aí o que a gente pega na prática? Eu fiz 30 vezes, fui 30 vezes no pronto-socorro, falo 30 vezes que eu tenho nervo ciático, me dão anti-inflamatório injeção, eu tomo 5 a 7 dias, fico 2 meses bem, pum, dor de novo. Você está perdendo a chance de se tratar. Então assim, procure um especialista, tá certo? Procure alguém que entenda da sua patologia específica e aí você vai fazer os exames específicos, vai fazer um acompanhamento específico e vai ver exatamente o que está te tratando e aí o seu médico não vai falar para você que você tem o nervo ciático. Eu falei que a grande maioria das vezes você tem uma compressão de nervo ciático porque a grande maioria das hérnias de disco sintomáticas que causam sintomas, elas acometem o nível de L4, L5 e S1, certo? Perfeito. Você tem outras hérnias de disco que pode acometer o nervo femoral, que é a hérnia de disco de L1, L2 e L2, L3, mas elas são mais raras. E quando elas causam dor, elas vão causar uma dor na lombar e uma radiação pela face da frente da coxa, tá? Até a altura do joelho. Ele é um pouco diferente do nervo ciático, ela geralmente é em queimação ou em aperto. O paciente fala, nossa, eu tenho uma queimação na perna, mas vai arrancar um pedaço tão quente que tá. Ou eu tenho um esmagamento, uma compressão tão grande que parece que minha coxa vai explodir. Então assim, nesses casos você pode ter uma compressão do nervo femoral, mas eles são muito mais raros. Em relação ao que a gente estava discutindo, o pessoal falando assim, o que faz ter limitação depois da cirurgia? Gente, seguinte. Primeiro, lembra, nós não estamos discutindo assim, coluna, você não opera paciente em estágio inicial. Então, se a gente for pegar uma estatística hoje do que a gente chama de taxa de conversão, que é assim, em torno de quantos pacientes você atende, quantos você opera? 5%, no máximo, eu acho que até menos. Certo? Mas assim, 95% dos pacientes que passam comigo eu falo, fisioterapia, RPG, acupuntura, perda de peso, remédio e atividade física regular. 95% vai responder a isso. Quando a gente propõe esse tratamento e o paciente não melhora, a gente propõe de novo, e de novo, e de novo, e de novo, exaustivamente, até que você realmente esteja seguro que esse paciente precisa passar por uma cirurgia quando são doenças no estágio inicial. Ah, dona Andressa, o que acontece? A minha doença é no estágio inicial, e eu fiz fisioterapia, fiz RPG, fiz acupuntura, tomei remédio, fiz 8 injeções, não sei o que, eu não melhoro. Tá, eu quero operar. É assim? Não. Muitas vezes a gente tenta outros procedimentos mais voltados para a dor. Você pode tentar uma infiltração de bloqueio, uma infiltração de raiz, uma aplicação de corticoide, você pode tentar uma microcirurgia laser, como o pessoal fala, que é para fazer queimaduras específicas, para tirar a sensibilidade de pontos específicos. Você pode fazer, entre aspas, uma cirurgia laser para tirar dor de artrose lombar, posterior. Você pode fazer uma microcirurgia laser para fazer uma queimadura de âmago e tirar uma dor com uma lesão inicial. Existem outros procedimentos que a gente faz para tratar doença mais simples e permitir com que o paciente tenha uma qualidade de vida e evolua de uma maneira boa, tá? Então, assim, só vamos operar em torno de 5% dos pacientes. 95% não vão passar por cirurgia na minha mão, tá certo? Isso daí é uma coisa, assim, muito comum. João Vitor Neto, sua pergunta é ótima. Tem risco da cirurgia não dar certo e ter que operar novamente? Claro que tem. Certo? Sim, claro que tem. Não existe garantia quando você fala de medicina. Não existe isso. Tá certo? A gente fala em medicina de expectativa. Por isso que é uma coisa de meios e não de fins. Essa é a minha obrigação como médico, como profissional, é te oferecer o que tem de melhor, é te oferecer o que tem de moderno, é te oferecer o que vai bem na minha mão, o que eu sei fazer com qualidade. Eu não posso te garantir um resultado. Então a gente tem sim uma expectativa de ter uma melhora de 90% a 95%. Tá, então eu fiz uma cirurgia de hernia de disco, o resultado não foi o que eu fui esperado. Eu tinha uma artrose facetária, eu tinha um desgaste da articulação e não foi bem. Ótimo, a gente tem uma posição de fazer uma microcirurgia laser posterior e matar o raminho da articulação e tirar essa sua dor, se esse for o caso. Mas, para casos que realmente não evolui bem, eu tenho a possibilidade de transformar essa prótese de disco numa cirurgia de artrodese, numa cirurgia de fusão.
Então, se eu fiz uma prótese de disco, ela não evoluiu como eu gostaria, eu posso converter ela numa cirurgia de fusão e aí pelo menos a dor do meu paciente eu vou resolver mesmo que eu tire movimento. Legal? O que a gente não consegue fazer é o contrário. Se eu tenho uma cirurgia de fusão, eu não consigo voltar ela com um segmento móvel. Mas se eu tenho uma cirurgia de prótese de disco, se eu tenho uma cirurgia de substituição do disco, eu posso tirar esse disco e transformar esse disco numa cirurgia de artrodese, numa cirurgia de fusão. Tirar, na verdade, não, mas eu tenho como fixar essa estrutura. Se for coluna cervical, a gente tem como fixar com placa e parafuso anterior. Se for em coluna lombar, a gente pode virar por trás e fixar com parafuso pedicular. Então, eu tenho sim como fazer. Ah, doutor André, você já fez cirurgia para converter prótese de disco em fusão? Já, fiz muitas. O pessoal que não pegou do começo, pegou, lembra lá atrás, estamos falando de 8, 9 anos atrás, que a gente fazia e depois foi abandonado porque os implantes eram ruins? Então, nessa época, não era eu que fazia especificamente, mas eu revisei, eu fiz a cirurgia para transformar essa prótese de disco numa cirurgia de fusão. Eu fiz em muitos doentes. E todos eles evoluíram super bem. Então, se o seu caso for uma indicação de uma prótese de disco e no futuro não evoluir como você espera, a gente tenta primeiro matar o nervinho lá atrás como cirurgia laser, esse eu fiz alguns, e se mesmo assim não evoluir bem, a gente teria que transformar numa cirurgia de fusão. Dos meus doentes com essa prótese, com esse implante de terceira geração, nunca nenhum paciente meu eu reconverti para artrodese, nenhum. Espero que continue assim. Mas, muito provavelmente, se eu fizer 1 milhão, estatisticamente eu vou passar por essa complicação, mas com esse tipo de implante eu não passei, mas já fiz cirurgias de fusão para outros tipos de implante e o resultado é tão bom quanto. Então, assim, vale a pena começar por uma substituição do disco antes de fazer uma artrodese. Acredita em mim, vale a pena. Tá certo? Assim, eu não iria querer fazer uma cirurgia de fusão em mim, a não ser que fosse a última opção. Então, assim, eu não vou indicar para você o que eu não faria como primeira opção em mim. Tá certo? Então, assim, isso daí também é um conceito que a gente tem que ter. E, sinceramente falando, assim, eu acredito que todos os médicos sejam assim, certo? Eu não acredito que tenha um médico que indique para um paciente um procedimento que ele não acredita que seja o melhor. Pode ser que ele esteja errado, certo? Então, assim, realmente pode ser que ele esteja errado, mas aí é um erro individual da pessoa de crença, de acreditar que estão dando o melhor para vocês, mas eu não consigo acreditar que um médico faria para um outro ser humano o que ele faz de melhor. Assim, realmente eu não tenho esse conceito e eu não conheço nenhum assim. Ah, André, então você está dizendo que só tem médico bom? Não. Tem médico bom, tem médico ruim, como tem advogado bom, tem advogado ruim, como tem juiz bom, como tem juiz ruim, assim, como tem jogador bom, como tem jogador ruim. Então na vida a gente tem que saber lidar que você vai ter o bom e você vai ter o ruim. Mas eu não consigo ver essa má fé numa pessoa que lida com os seres humanos. Eu não consigo ver, pode ser que eu esteja errado e eu não gostaria de estar, mas assim eu não consigo ver. Bico de papagaio. Bico de papagaio, eu não tenho quem que fez essa pergunta aqui, mas elas vão ver se elas acharem eu dou um alô. Bico de papagaio é o seguinte, o bico de papagaio não é doença, tá certo? Aí a gente vai cair no esporão de calcânea, a gente vai cair no nervo ciático, tá certo? Assim, bico de papagaio não é doença. Daniela Regina Lara. Daniela Regina Lara, perfeito, então tá lembrado aí. É o seguinte, deixa eu ver como é que eu vou explicar isso pra você. Você tem uma vértebra, tá? Deixa eu até fazer uma homenagem aqui, então vamos lá. É o seguinte. Quando a pessoa vai ficando mais velha ou vai desgastando, que você vai tendo uma alteração de movimento, você vai tendo uma alteração de carga, você vai tendo uma degeneração daquele segmento da coluna, ele tende a se estabilizar, porque você tem uma lajotinha em cima da outra, você tem que equilibrar essa lajotinha e quem faz o equilíbrio é o disco, que é o amortecedor. Se ela desgastar assim, ela vai causar problema, se ela desgastar assim, ela vai dar problema. Se o osso quebrar ou amassar, ele vai dar problema, tá certo? Então assim seria isso daí. O que acontece? Dentro desse conceito, eu tinha uma professora, putz, eu não vou lembrar o nome dela. Tudo bem, mas ela era professora de pneumo na época que eu fazia faculdade. Aí o que ela falava? Ela falava assim, seguinte, a célula só sabe fazer o que ela sabe fazer. Ela era pneumologista. Por que o paciente está com pneumonia e ele faz catarro? Porque a célula do pulmão só sabe fazer catarro. Ela falava assim, catarro, fazendo uns câncer pra gente decorar. Então assim, se a célula só sabe fazer catarro e ela é agredida, ela vai fazer o quê? Catarro. Perfeito. A gente está no osso, a gente tem esse osso é agredido, esse osso só sabe fazer o quê? Osso. Ele vai fazer o quê? Osso. Tá certo? Então o bico de papagaio é o osso neoformado, é o osso se formando para ir fundindo, para ir consolidando a coluna. Então quando você tem instabilidades, movimentos grosseiros, o osso forma osso para juntar osso com osso e estabilizar, tirar aquele micromovimento. Esse osso com osso
Quando ele vai se juntando, se você fizer uma imagem de raio-x, essa imagem de raio-x se assemelha, ou alguém achou que é semelhante, a um bico de papagaio e falou, nossa, parece um bico de papagaio. Ficou bico de papagaio. Tá certo? Só que o que acontece? O bico de papagaio, na verdade, ele é um mecanismo de defesa do organismo contra a instabilidade, contra a frouxidão, contra o desalinhamento, e não é uma doença. Agora, você faz o raio-x, tem aquela imagem parecida com um bico de papagaio, você está no pronto-socorro, você fala, nossa, você tem um bico de papagaio. O cara fica super feliz. Fala, putz, que legal, eu descobri, eu tenho bico de papagaio. O bico de papagaio não é doença. Mas ele é um sinal de artrose, ele é um sinal de doenças mais avançadas. Então, essa pessoa que está perguntando de bico de papagaio, talvez ela tenha uma idade mais avançada. Então, se não tiver indicação de fazer uma artrose de disco para você, é por causa do grau de degeneração, é por causa do grau de desgaste, mas não pelo bico de papagaio especificamente. Tá certo? Aqui tem o Vitor que está falando que eu estou falando árabe. Não, eu não falo árabe, tá certo? Se não sei falar árabe, apesar de estar no Sírio Libanês, mas eu acho que foi a força de expressão que você usou. Mas, se você quer saber, eu falo português, inglês e espanhol, mas árabe não. Tá? Mas se você for ver lá, vai ficar guardado no feed, vai ficar guardado por 24 horas a live lá. Você pega desde o começo, assiste desde o começo, que eu acho que você vai conseguir entender se você vier buscando o fio da meada inteiro. Se você vier buscando ela inteira do começo até o fim e você não conseguir pegar o contexto, não conseguir pegar do que a gente está falando, você manda uma pergunta específica via direct que se eu conseguir, Vitor, eu te respondo. Outra coisa, muita gente deixa uma pergunta lá, ou no feed, ou no direct, e aí reclama, pô, doutor André não me respondeu, reclama 300 vezes. Gente, eu não consigo fazer tudo. Tá certo? Assim, por mais que eu queira, eu não consigo fazer tudo. Assim, só para vocês visualizarem o dia de hoje. Então, assim, eu acordei super cedo, fui pro consultório, atendi um monte de gente de manhã, saí daqui, fui para a CD, fiz uma cirurgia de neuromodulador, de neuromodulação, saí de lá, vim para casa, me reuni com a Cívica Daiane, preparamos todo o conteúdo, ficamos 1h30 discutindo como é que a gente ia fazer isso para vocês, e a gente está fazendo aqui a live. Tá certo? Assim, eu vou terminar aqui, por mais que vocês não queiram, eu sou pai, certo? Eu sou marido, eu tenho que dar atenção para minha mulher, eu tenho que dar atenção para meus filhos, tá certo? Aí depois eu vou tentar responder alguma coisa. Então, assim, se vocês fizerem uma pergunta e eu não responder, podem ter certeza, eu vou responder. É só porque eu não tive tempo e disponibilidade de responder, mas eu respondo todas que chegam, tá? Se você quiser deixar uma pergunta mais específica, se você quiser ter uma certeza maior ainda que eu vou responder, você manda no direct, porque assim, a gente tem até 2 pastinhas. Então, assim, o que não respondeu a gente deixa separado para um dia responder. Então, assim, você vai ser respondido, não se magoe, não fique chateado. Tentando ainda elucidar o Vitor, tá certo? Quem não chora não mama, não é isso, Vitor? Que a gente está falando de prós de disco, então assim, para quem não pegou do começo, isso é um disco artificial, certo? Então você vai ter aqui o quê? A simulação do que realmente é um disco artificial. Ele tem essas 2 membranas de titânio, não é titânio polido, é titânio poroso, tá certo? Que vai entrar para acoplar no lugar da vértebra por press fit, por alta pressão. Esse disco de titânio poroso, quando ele entra em contato com o sangue, quando você encharca essa esponja de titânio, ela vai ser convertida em fibrose e essa fibrose vai virar osso. Quando essa fibrose virar osso, Vitor, você vai ter tecido humano, você vai ter célula óssea crescendo dentro do implante e você vai ter titânio crescendo dentro de você se você me der o prazer de te operar. Então o que vai acontecer? Isso chama como biointegração. Então o material biológico passa a fazer parte do material não orgânico. Isso chama-se biointegração. Isso é o que tem de mais moderno, tá certo? Isso daqui seria um exemplo de como ela ficaria. Lembrando que ela está em lordose. Você vê, na coluna cervical e na coluna lombar, é super importante essa lordose, essa angulação, essa curvatura. É essa curvatura que diminui a dor, que não sobrecarrega as articulações, que traz um bom resultado tanto a curto quanto a médio prazo. Então, esse implante ele já é em lordose, ele é mais aberto na frente do que atrás. Pô, doutor André, eu fui seu paciente, você falou da lordose, o meu não está tão assim não. Não, ele não fica tão assim. Tá? Isso daqui ele está em ar ambiente. Aqui eu estou com o ar-condicionado ligado, ele deve estar em 19 e 20 graus. Ele é para funcionar na temperatura média do corpo, entre 36 e 37. Quando ele fica contínuo entre 36 e 37 graus, ele pega e assume essa postura de disco. Ele diminui a lordose e ele assume essa postura de disco. Essa lordose diminui, as placas ficam mais paralelas.
ainda ficam em lordose, mas ficam mais paralelas. Então, assim, esse é o conceito do que nós estamos discutindo aqui hoje. A gente está discutindo em árabe como que vai trocar o disco doente por um disco normal, tá certo? Ou como vai trocar o disco doente por um disco artificial que funciona igual ao normal. Em relação à pergunta do Zago, ótima pergunta, Zago. Existe o risco da prótese sair do lugar? Existe. Tá? Cervical não sai de jeito nenhum. Cervical você bateu, ela entrou, ela não sai mais. Na coluna lombar, até que ocorra essa biointegração, que vai começar em torno de 4 meses e vai se consolidar ou vai terminar em torno de 6 meses, você existe o risco nos primeiros 30 dias, às vezes até 60 dias dessa prótese sair do lugar. Na coluna lombar ele existe. Como que a gente faz isso na prática? É uma coisa meio do momento, tá certo? Assim, eu tenho que bater e colocar ela e eu vou sentir ela na mão. Tá certo? Aí, quando a gente sente na mão que ela ficou firme, geralmente a gente sabe que ela não tem o risco de sair do lugar. Hoje o que a gente usa é um parafuso, que até a descrição da técnica é minha, chama parafuso de Marcondes e Dias. A gente usa esse parafuso, que é como se fosse um parafuso com arruela, para ele dar um suporte anterior e impedir com que essa prótese migre para a posição anterior. Com a colocação desse parafuso, ela não tem como migrar. A gente coloca esse parafuso quando a gente sente que tem uma frouxidão, quando a gente sente que tem uma instabilidade. E quando os pacientes são de fora do estado de São Paulo, que os pacientes vão ter que voltar, ou que não conseguem ir, ou que vão ter que... Então, às vezes eu coloco para garantir a certeza que não vai sair do lugar. Então, às vezes a gente coloca esse tipo de parafuso. Com esse parafuso, a prótese de disco não sai. Teoricamente, respondendo ainda mais, teoricamente ela não deveria sair, mas você pega alguns casos engraçados. Eu tenho da minha amiga, putz, eu não vou lembrar o nome dela, vai ficar até triste se ela estiver assistindo. Mas ela teve uma fratura de pedículo. Então ela fez tanta força em extensão para trás que ela fez uma fratura aqui do pedículo, ó. Pá! Certo? Aí quebrou o osso, pum, ele cuspiu a prótese. Mas não cuspiu a prótese porque ela estava instável. Ele cuspiu a prótese porque ela teve uma fratura de pedículo, porque ela estava acima do peso. Então se você tem instabilidade ou se você tem outros problemas, você pode ter uma migração. Se a gente tem uma migração, ou a gente reposiciona ela e prende com parafuso de alta pressão, dependendo do caso, ou a gente converte em artrodese. Então assim, existe essa possibilidade, mas é uma complicação rara. Se eu for pegar, acho que de implantes, eu devo ter uns 350 implantes mais. Muito mais. Eu não sei. De implantes que migram lombar, eu tenho 3 pacientes, cervical eu nunca tive nenhum caso de migração de implante cervical, e de lombar eu tive 3. Um é o Jarjan, que ele teve uma fratura do osso e a prótese migrou. Uma é a Sandra, se eu não me engano, que ela teve uma migração. A outra é minha amiga, mas aí o caso dela é que quebrou a paz e ela virou uma listéria. Então eu tive 3 casos de prótese que migraram, mas os 3 foram relacionados a trauma ou fratura. Então assim, não é o habitual. Tá? Então, em relação ao Roberval, quando você tem uma alteração do sinal em T2, ele está indicando que esse disco está desgastado, que esse disco está preso, está preto, tá? A alteração do osso subcondral indica que já tem uma degeneração e que você já tem algum grau de movimento desse disco ou desse segmento. Se você tiver uma dor que justifique ser operado, se você tiver um abaulamento que causa uma compressão que indique ser abordado, se você já tiver feito todas as tentativas de tratamento conservador possíveis e não tiver tido melhora, sim, isso daí é uma opção de tratamento para você, mas eu estou falando assim, só por cima para te criar uma esperança se você tiver muita dor e a sua doença for essa. Mas eu não faço, isso daí não é uma consulta, tá certo? Eu preciso ver o caso, eu preciso ver o exame, eu preciso ver se isso daí é real. A live vai ficar gravada por 24 horas. Quem quiser assistir ou quem quiser ver de novo, pode ver quantas vezes vocês quiserem. Muita gente assistiu, muito obrigado. Assim, o objetivo é que vocês gostem, o objetivo é que vocês tirem as suas dúvidas, o objetivo é que eu consiga chegar aonde eu não consigo chegar fisicamente, tá certo? Eu consegui dar orientações para pessoas que não têm condições de passar comigo no Sírio-Libanês. Assim, o objetivo não é nenhum outro que não seja trazer para vocês um pouco de conhecimento, um pouco de informação, um pouco de novidade, tá certo? Inclusive para forçar vocês a saberem que tem isso, e mesmo que vocês vão procurar outros profissionais, vocês questionem, perguntem, indaguem e queiram saber, tá certo? Quando eu me formei, a gente falava assim para o paciente, vem tal dia para se internar para operar, não quero nem perguntar o que quer fazer. Hoje a medicina não é assim, hoje a função do médico não é essa.
Hoje a função do médico é dar informações e vocês têm que decidir qual é o melhor procedimento para você. Tá certo? Às vezes o que é melhor para você não é melhor para o outro. Tá? O que é melhor para você? Não sei. E não tenho como te responder no Instagram. Tá certo? Eu preciso te ver, eu preciso te examinar, eu preciso te avaliar, eu preciso conversar com você, eu preciso saber quem você é, com que você trabalha, o que você faz, que cor você gosta. Tá certo? Você é ansioso? Não é ansioso? Quanto da sua dor tem componente de ansiedade? Quanto da sua dor é dor real? A sua dor bate com o seu exame é grave ao ponto de ser operado? O risco de te operar é menor do que o risco de deixar a doença aí? Então tem gente que o risco não compensa, a relação risco-benefício não compensa. Tudo isso é individual, tem que ser discutido individualmente. Tá? Não vou falar isso. Tranquilo e eu acho que é isso aí, tá certo? Então, pro pessoal que assistiu, foi isso aí. Pessoal que gostou, eu agradeço. Pessoal que quiser deixar comentários, deixem. Pessoal que quer deixar pergunta, deixem. Eu vou responder todas no devido tempo quando eu puder, tá certo? Então, a questão é essa também. A gente foi criada uma demanda aqui, que eu entendo assim perfeitamente essa demanda, que é o seguinte, por exemplo, fala, doutor André, eu entendo que a gente vai passar com você no Círio, passar com você em consulta, tal, mas pô, eu vou sair daqui de Guaranhum, Ceará, para ir até São Paulo, para você falar que é para fazer fisioterapia e tomar remédio. Entendo perfeitamente. Então assim, hoje, até em decorrência do vírus, a gente tem alguma regulamentação para fazer telemedicina, então a gente tem atendido muitos pacientes por essa via durante esse período. Eu não sei como vai ficar a regulamentação após acabar esse período. Espero que a gente continue dentro do bom senso e trabalhando da melhor forma e da maneira mais ética possível. Então, pelo menos durante esse período, eu consigo avaliar alguns de vocês à distância. Passando esse período, eu não sei, eu não prometo se a gente vai conseguir isso ou não. Tá certo? Quem gostou, gostou. Quem não gostou, assiste de novo que vai gostar. Fica aí um beijo em todo mundo, fica aí um abraço, tá certo? A gente faz de coração, a gente não faz por outro interesse que não seja levar informações para vocês. Tá certo? Agradecer aqui a Silvia e a Daiane, que fazem toda a parte de assessoria e marketing, assim, são fantásticas, assim, vocês. Eu queria mostrar vocês para elas, mas elas não deixam, porque elas falam que elas estão só nos bastidores, elas têm isso. Agradecer minha esposa pela paciência, agradecer meus filhos pela paciência e agradecer vocês por terem assistido. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e bom resto de semana.